vamos ver monômio, tá? Antes de a gente falar em monômio, vamos relembrar um pouquinho de expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? É quando você tem soma com números e letras, né? Se você tiver pelo menos uma letra aí, você tem uma expressão algébrica. Lembra vocês que não é para ter igualdade, porque se tiver uma igualdade, você não vai ter uma expressão algébrica, tá certo? Expressão algébrica é quando você tem números e letras e eles estão se somando, subtraindo, né? Multiplicando, dividindo. Isso é expressão algébrica, tá certo? Veja que essa expressão algébrica ela tem dois termos. Primeiro termo, 4x. Segundo termo, 3y. Aí aqui a gente tem outra expressão algébrica, vejam só, 3y mais b, tá certo? Nós temos um termo e dois termos nessa. Aí nessa que já tem dois termos, né? 3y mais b. Primeiro termo, 3y. Segundo termo, b. Aqui a gente só tem um termo, 3x. Nessa aqui a gente tem outro termo, 1/3 de y mais 2. Nós temos dois termos, tá certo? Aí aqui a gente já tem quantos termos? 4a menos 3b mais 2c. Nós temos três termos, tá certo? Então cada um desses valores é um termo dessa expressão algébrica, tá certo? Aí a gente vai começar aqui em monômios, lembrando que é um monômio. É uma expressão algébrica inteira, em que há apenas multiplicação entre os números e letras. Essas letras devem sempre ser expressas na forma da potência com expoente naturais. Quer dizer, eu não posso ter uma letra no denominador, ou eu não posso ter uma letra com expoente negativo, tá certo? Então aqui a gente tem 6x, 8y e 48xy. São exemplos de monômios, ou termo algébrico, ou ainda termo, tá certo? Por quê? Porque a gente não tem soma aqui, só tem um número e uma letra. Eu posso ter várias letras e um número, eu não posso ter soma, nem subtração. Eu posso ter várias letras, eu não posso ter soma, nem subtração, nem divisão, tá certo? Sendo que essas letras, elas nunca podem estar no denominador, sempre no numerador, tá certo? Olha só aqui, observação. Costuma-se omitir o sinal de multiplicação dos números. Quer dizer, se eu tiver 2 vezes x vezes y quadrado, esse sinal aqui de multiplicação não vai aparecer. Então vai ficar assim, ó, 2xy quadrado. Sempre que vocês verem números e letras próximos e não tiver sinal nenhum entre eles, eles estão se multiplicando, tá certo? Outra coisa, eu tenho em um monômio, eu tenho a parte literal e o coeficiente. A parte literal é essa parte que vai ter a letra, e o coeficiente é a parte que está com o número, tá certo? Vejam só aqui, 5y ao quadrado. Quem é a parte? Quem é o coeficiente? O coeficiente é 5. Quem é a parte literal? Y ao quadrado. Olha esse outro aqui, menos 3 sétimos x ao quadrado yz. Quem é o coeficiente? Menos 3 sétimos. Esse número vão ser sempre o coeficiente, tá certo? E a parte literal é a parte que vem com as letras, todas as letras, tá certo? Então, x ao quadrado, yz. Essa é a parte literal, tá certo? Olha só, aqui a gente tem observação, né? O que diz aqui? Todo número real não nulo é um monômio de sem parte literal. Quer dizer, se eu tiver só o número 3, eu tenho um monômio. Ele é um monômio, né, que não tem parte literal. Se eu tiver menos 3, também é um monômio. Por quê? Quem é o coeficiente? Menos 3. Quem é a parte literal? Não tem. Deu para entender? Olha só o que diz depois. O número 0 chama-se monômio nulo. Por quê? Porque ele sozinho, o 0, né, ele é um monômio. Só que ele não tem a parte literal. E quem é o coeficiente dele? É 0. Então ele é um monômio nulo. Costuma-se omitir o coeficiente 1 e o menos 1 dos monômios. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, menos AB, quer dizer, eu tenho menos, esse menos aqui ele faz parte do coeficiente.
Quem que está aqui na frente? Não tem número nenhum, então ele tem 1 aqui na frente. Então vai ser o coeficiente, vai ser menos 1. Esse sinal sempre é do coeficiente. E a parte literal? AB. Deu para entender? Então quer dizer que se eu tiver aqui, ó, o exemplo que deu para gente, 1x, aí vai aparecer só x, menos a ao quadrado b, vai aparecer só menos 1 a ao quadrado b, vai aparecer só menos a ao quadrado b, porque esse 1 aqui vai ser omitido aí, tá? Isso aqui é a parte de monômio. Depois a gente vai ver, né, o grau desse monômio. Como é que eu sei o grau do monômio? O grau do monômio, gente, é bem fácil. Você vai olhar para o monômio. Por exemplo, se eu tiver um monômio aqui, menos 4,7 a ao cubo, b ao quadrado, c à quarta potência. E aí eu quero saber o grau dele, tá? Eu vou fazer o quê? Eu não vou olhar para o coeficiente, eu vou olhar para a parte literal, tá certo? Nessa parte literal eu vou somar os coeficientes. Quem é o coeficiente? Eu vou somar os expoentes. Quem é o expoente do A? 3. Do B? 2. E do C? 4. Eu vou somar ele, né? Que vai dar 9. Então, o grau desse monômio aqui é grau 9. E desse outro? Quanto aqui é o grau? Olha, 5 é o coeficiente. A parte literal, x ao quadrado, y. Quem é o expoente do x? 2. E do y? 1. 2 mais 1, 3. Então, esse aqui é grau 3. Né? O grau de um monômio de coeficiente não nulo é a soma dos expoentes das variáveis. Quer dizer, eu vou somar os expoentes e ele vai me dar o grau desse monômio. O monômio real não nulo é um monômio de grau 0, né? O monômio real não nulo é um monômio de grau 0. Quer dizer o quê? Se eu tiver só o 3, vamos voltar para aquela ideia, né? Se eu tiver só o número 3, eu não tenho a parte literal, então eu não tenho grau, tá certo? Então o grau dele é 0. E aí, ó, não se define grau para monômio nulo. Eu não posso dizer aqui, né, que o grau desse monômio aqui é 0. Ele não tem, tá certo? Ele não tem grau. Monômios semelhantes são monômios que têm a mesma parte literal. Não vou olhar para o coeficiente, vou olhar só para a parte literal. Por exemplo, se eu tiver aqui 3xy e tiver menos xy, eles são semelhantes, porque aqui eu tenho x, y, aqui eu tenho x, y, tá certo? Eu vou sempre olhar para a parte literal. Outro exemplo, 4x ao quadrado, yb. Depois, menos x ao quadrado, yb. Veja o que está sendo semelhante aqui, é a parte literal. Estão igualzinho, tá certo? Agora, se eu tiver aqui x ao quadrado, bc, x ao quadrado, b ao quadrado, c. Eles não são semelhantes. Eles não são semelhantes. Por quê? Porque aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao quadrado. Aqui eu tenho b e aqui eu tenho b ao quadrado. Não são iguais. Essas partes não são iguais. Deu para entender? Só vai ser igual se tiver a letra e o expoente igual. Tá certo? Então vejam que aqui, né, a parte literal é igual. X ao quadrado, yb. X ao quadrado, yb. Ah, mas o coeficiente? O coeficiente não importa. E aqui, ó. Se eu tivesse aqui 3 e aqui 2, quem é o coeficiente? Aqui é 2 e aqui é 3. E a parte literal? X ao quadrado, bc. E aqui? X ao quadrado, b ao quadrado, c. Então, eles são diferentes, eles não são semelhantes, tá?